A Bem da Verdade, um autor alemão chamado Werner Keller, e antes dele houve outros também, que o Werner Keller escreveu o livro E a Bíblia Tinha Razão, onde ele encontra uma razão, como eu diria, naturalista para o que aconteceu. Tá. Ele queria dizer que, na verdade, não houve abertura do Mar Vermelho, não. Foi uma estiagem, a água ficou um pouquinho mais baixa, aí o povo passou. O que não faz sentido, porque se o povo passou com água na canela, como é que essa água na canela depois sepultou todo o exército de Faraó? Então, resolve por um lado, mas não resolve por outro. Tá. Então, há essas explicações aí para mim que são muito artificiais, tá certo? Houve um milagre, mas eu não tenho a prova desse milagre, eu não tenho uma fotografia, eu tenho um relato bíblico. Mas o que eu tenho para falar isso aconteceu? Eu tenho o mesmo critério que eu uso para a corrida presidencial, a corrida da prefeitura, a corrida do estado. Como é que eu faço isso? O pessoal faz uma, como é que fala? Pesquisa de opinião pública. Eu sei que está muito questionário hoje e tudo, mas por favor, não vamos politizar o meu exemplo. Pegando apenas o exemplo, quando estatisticamente, quando a coisa é bem feita, correta, então para não dar nenhuma margem para dúvida do que eu quero dizer, quando a coisa é correta, bem feita e tudo mais, você faz uma pesquisa de opinião pública no Brasil e você pode falar assim, a tendência do brasileiro hoje é isso. Por quê? Nós entrevistamos 2.650 pessoas de tal e tal e tal lugar. Tá. Quando o estatístico te fala isso, ele entrevistou o Brasil inteiro? Não. Não. É uma amostragem. É uma amostragem. Mas a amostragem me dá o todo. Então, arqueologicamente falando, se eu pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu não tenho um achado arqueológico que comprove cada uma das coisinhas que ali tem. Tá certo? Mas eu tenho uma amostragem da Bíblia comprovada muito maior do que vários outros livros do passado. Tá bom. Como as guerras gaulesas de Júlio César, como a vida dos 12 Césares de Suetônio, as vidas paralelas de Plutarco. Se eu pegar todos os livros da humanidade, de história, a Bíblia tem um percentual de achados arqueológicos que convalida muito maior do que os outros. E com uma atenuante. Não existem achados arqueológicos que desmentem a Bíblia. Existem interpretações que negam a Bíblia. O que são interpretações? Por exemplo, eu não encontrei nenhuma pedra com o nome de Moisés. Logo, Moisés não existiu. Ok. Mas isso não é que eu encontrei uma... Falando que não existia. Exatamente, você está entendendo? Entendi. Olha, eu não encontrei nenhuma prova que você foi para os Estados Unidos, que eu não vi nenhuma fotografia toda. Logo, Maurício... você falou, qual país que você foi com sua esposa? Tailândia, Tailândia. né? Eu não vi essas fotos. Logo... Eu não fui. Não foi. Não, peraí, não. Você não viu. O que você pode falar é o seguinte, não há provas dele ter ido, mas não há provas que ele não foi. Tá certo? Tá, mas como é que eu posso saber que o Maurício foi? Bom, embora eu não tenha nenhuma prova que ele foi à Tailândia, eu vejo ele tem milhões de seguidores nas redes sociais. É bem provável é um camarada que ele conhecido. tenha ido. Então, olhando um camarada público, Sim. que tem condição financeira para isso, que é conhecido, que é famoso, há uma chance imensamente maior de você ter ido para a Tailândia do que você ter mentido. Existem milagres modernos? Existem, claro. Qual o último milagre que aconteceu? Só quero dar uns dois exemplos do Moisés para a gente fechar, para não ficar muito prolixo. Eu tenho na estela de Tutmosis III, na estela, na tumba dele, uma inscrição de Tutmosis III, onde ele pede a oração da Duat. Todos os faraós morriam e escreviam as orações da Duat, Amduat, nos túmulos deles. Tutmosis III é o único que tem uma oração inteira, onde ele roga que a multidão do exército que morreu afogado por seguir a sua carne pudesse ter um sepultamento, pudessem ter descanso para a sua alma, já que não tiveram um sepultamento digno. Inclusive com o desenho de todo mundo ali debaixo das águas. Que é uma comprovação... Exatamente. Sim. Entendeu? Então, assim, pegando esses elementos e outros mais que eu poderia dar aqui, com mais essa amostragem da Bíblia, é a mesma coisa de falar, por que eu sei que você foi à Tailândia se eu não vi nenhuma foto? Mas um tailandês uma vez falou, que, pô, o Maurício que esteve lá... Exatamente, eu tenho indícios muito fortes para acreditar que você não ia mentir num podcast a esse respeito. Entendi. Com a Bíblia é a mesma coisa. Milagres hoje acontecem? Sim, com certeza. Tanto é que existem milagres... que tem coisas também que até uma pessoa que quer colocar tudo de maneira assim, não, isso aqui tudo é truque, percebe que tem coisas que não é. Tem coisa... Aí nesse ponto, relembrando as falas do Mastral,
tem coisa que fala, isso aqui foi um ilusionismo do cara. Mas tem coisa, por exemplo, que acontece em alguns países da África que não é ilusionismo. Não é ilusionismo. Você está entendendo? Por exemplo, a pessoa que realmente ele joga uma maldição pro outro, o outro cai morto no outro dia. Como é que é o nome do negócio que é o que o Batista falou aqui? Alambamento. Não, alambamento é outra coisa. Só ficar dançando. Não, que é coisa de você... Feitiçaria. Feitiçaria, pega. Tem muitos casos. Eu estive na África, em vários países. Isso é muito forte lá. Você está entendendo? Tem casos de possessão demoníaca real, que a pessoa ficou mesmo possessa por um demônio, você orou e o demônio foi embora. E que o demônio, quando estava com aquela pessoa, não estou falando de caso assim, do cara ficou retorcendo aqui, fazendo show para um programa de televisão, e o cara perguntou, como é que você chama? Não, mas tranca a rua. Não é nisso, não. Eu estou falando de pessoas, casos registrados em todas as áreas. O Vaticano tem muitos desses relatos, as igrejas evangélicas têm relatos assim, de uma menina, por exemplo, quando ela estava num poder demoníaco, ela conseguia, com a mão, segurar um peso que ninguém... levantar um carro. Aí não adianta falar, não, mas porque ali é um poder do pensamento positivo. Não, você pode criar um monte de explicação natural, mas tem uma hora que tem um limite. Não vai. E assim como tem esses exemplos do negativo, tem os exemplos do positivo também. Pessoas que estavam orando e o milagre aconteceu. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Uma vez eu estava pregando nos Estados Unidos. Eu não era conhecido. Na época eu não tinha programa de televisão. Se fosse hoje, o exemplo não valeria. Mas isso aconteceu antes de eu ter o programa Evidências na TV Novo Tempo. Eu não existia ainda internet, nada. Eu era um ilustre desconhecido. E aconteceu que chegou um homem na igreja, não brasileiro, Marcos, ele chegou e sentou lá no canto e foi embora. Esse homem, ele estava fora da igreja há muitos anos, por todos esses traumas que a gente registrou aqui agora. E ele sonhou que estava no caixão, morto. Só que no sonho dele, ele sonhou que estava no caixão e ele conseguia se ver no caixão. Ele falou, estou morto, sem salvação, eu perdi minha salvação. E foi dando um pânico nele, chegou um anjo no caixão e falou assim, calma. Isso é para você entender o risco que você está correndo. Procure uma igreja hoje e a primeira igreja que você vir, você vai entrar porque eu vou mandar um servo com essa mensagem para você. O anjo saiu, chegou a silhueta de alguém que ele não conseguia ver quem é e a pessoa começou a pregar. E ele escutou um trecho do sermão. Ele acordou com aquilo assustado. De noite ele pegou o carro e saiu. Era uma quinta-feira à noite em Washington. Não tem culto quinta-feira à noite na igreja adventista. Uau. Mas nesse dia eu estava pregando. Quando ele viu aberta a igreja, ele entrou. Sentou lá no fundo. A minha voz, eu tenho uma voz mais grave, ele veio a voz do sonho. Era o sermão do sonho. Na sexta-feira ele voltou, mas ele era duro, ele já estava cético. Não vou querer conversar com esse camarada não vou. Ele ouviu o sermão e foi embora. No sábado ele ia falar comigo. Quem até estava cantando na igreja nesse dia era a Síria Nascimento, que na época era casada com o Pelé. Quando ele foi conversar comigo, eu estava com a garganta muito ruim, aí o pessoal me tirou para me poupar a voz, ele não conseguiu falar comigo, ele falou, não era para conversar mesmo não. Aí quando ele conversou com a namorada dele, em casa, falou assim, sabe onde é que eu fui essa semana? A igreja. Ela falou, você está brincando. Você foi à igreja? E ela queria que ele voltasse para a igreja, que ela também era ex-adventista, mas ele falou, nós vamos casar, namorar, mas eu não quero saber de igreja, eu odeio igreja. Eu falei, não, tudo bem. Aí, Lucy, o nome dela. Aí, esses nomes eu estou dando porque eu já dei o depoimento deles em público, eles podem. O Marcos até faleceu de Covid há pouco tempo. Aí ela falou assim, vamos à igreja, Marcos. Não quero. Mas, Marcos, você sonhou com a pessoa que você não conhecia, ouviu o sermão dele, a voz do cara, não vou. Aí ela estava limpando a casa dele lá e viu um cassete. Lembra o cassete que ela fez? Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui quando eu saí da igreja há 18 anos, o pastor mandou essa fita para mim e eu nunca assisti, esse pastor já até morreu. Ela falou, vamos ouvir. Ela botou a fita. Na fita o pastor fazia um sermão do que estava acontecendo naquele tempo. 18 anos depois. O pastor falou assim, eu sei que você não vai ouvir esse áudio. Eu sei que na sua vida está passando isso. Descreveu tudo. Quando eu falo descreveu tudo, não é música de amor quando você está na fossa que qualquer uma conta a sua história. Sabe, se você está na fossa, qualquer música do Roberto Carlos foi para você. Tô falando coisa certeira. Sim, não é coincidência. Você entendeu?
Aquela viagem que você quis fazer com sua esposa, que foi... Eu estava ali. Ele assustou. Tem 18 anos que foi gravado. Marco, parece que foi gravado ontem. Muita informação. Vamos detalhada. sábado a uma igreja? Vamos a uma igreja sábado? Vamos. Aí eles foram para Richmond, lá no estado da Virgínia. Quando entraram na igreja, falou, vou chegar na metade só para ouvir o sermão e sair. Ela falou, tudo bem. Gente, como milhares de igrejas nos Estados Unidos, ele foi com ela onde eu estava pregando. Resultado, batizei os dois, morreram firmes na fé. Eu podia passar mais 2 horas de podcast dando outros exemplos, mas eu tenho um livro chamado O Ceticismo da Fé. Porque às vezes é preciso duvidar para crer. Eu, Rodrigo Silva, não tenho fé o bastante para ser ateu, porque exemplos como esse que aconteceram na minha vida, e eu tenho outros, esse aqui não é o único, nem o mais esplendoroso, eu falo o seguinte, não, desculpa, se não tem algo lá em cima, então me dê uma explicação racional. Porque isso que está acontecendo. Agora eu não aceito tirar meu tênis e me deixar descalço. Claro.